Estudo Bíblico, segunda carta aos Tessalonicenses. Fundo histórico. A fé dos cristãos em Tessalônica crescia sobremaneira. Seu amor mútuo aumentava e eles continuavam a suportar fielmente perseguição e tribulação. Portanto, o apóstolo Paulo, como em sua primeira carta, elogiou-os e incentivou-os a continuarem firmes. 2 Tessalonicenses 1, 3 a 12 e 2, 13 a 17. No entanto, havia na congregação alguns que diziam erroneamente que a presença de Jesus Cristo era iminente. É até possível que uma carta erroneamente atribuída a Paulo tenha sido interpretada como indicando que o dia de Ieoa está aqui. 2 Tessalonicenses 2, 1, 2. Pode ter sido essa razão pela qual o apóstolo frisou a genuinidade da sua segunda carta ao dizer: aqui está o meu cumprimento, o de Paulo, pela minha própria mão, que é sinal em cada carta. É assim que eu escrevo. 3:17. Não desejando que os irmãos fossem seduzidos a aceitar o ensino errôneo, Paulo mostrou que outros eventos tinham de preceder a vinda do dia de Ieoa. Ele escreveu: não virá a menos que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem que é contra a lei. 2, 3. Um problema que já existia antes na congregação ainda precisava de atenção. Em sua primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo lhes dissera: exortamo-vos, irmãos, que tomeis por vosso alvo viver sossegadamente e que cuideis de vossos próprios negócios e trabalheis com as vossas mãos, assim como vos ordenamos, a fim de que andeis decentemente para com os que de fora e não necessiteis de nada. 1 Tessalonicenses 4, 10, 12. Por isto, Paulo ordenou que essas pessoas trabalhassem sossegadamente e comessem o alimento que elas próprias ganhassem, acrescentando: mas, se alguém não for obediente à nossa palavra por intermédio desta carta, tomai nota de tal, parai de associar-vos com ele, para que fique envergonhado. Contudo, não o considereis como inimigo, mas continuai a admoestá-lo como irmão. 2 Tessalonicenses 3, 10 a 15. Verdades fundamentais. Os crentes devem perseverar em meio aos sofrimentos até a vinda de Cristo. Os seguidores de Cristo não devem se deixar enganar por especulações a respeito de sua segunda vinda. O retorno de Cristo trará grande juízo e recompensa. Enquanto aguardam a volta de Cristo, os crentes devem viver de maneira responsável em suas atitudes diárias nesse mundo. 2 Tessalonicenses 1, versos 1 a 12. Paulo expressa sua gratidão a Deus pela fidelidade dos tessalonicenses e os encoraja a uma constância ainda maior na fé. A salvação e as recompensas vêm somente pela graça de Deus com base na justiça de Cristo. Nossa vida subsequente à ação do poder do Espírito Santo nos conforma com a santidade de Deus e confirma a genuinidade da nossa união com Cristo. Paulo, nos versos 4 e 5, associa quem é fiel, mediante a perseguição e tribulação, a ser digno do reino de Deus. Paulo, em outras passagens, falou sobre vivermos uma vida digna de Deus, da vocação de Deus e do Evangelho. Ele falou sobre os estilos de vida apropriados para os que recebem essas bênçãos. Pela graça de Deus, nós somos capacitados a viver de maneira que são apropriadas ao povo de Deus. Paulo tinha em mente suportar as tribulações, continuando em santidade e guardando a fé. E mesmo quando o cristão desfruta dos benefícios da cidadania do reino celestial, ele ainda sofre em nome dele, pois esse reino inevitavelmente enfrenta oposição diabólica e mundana. A certeza do crente quanto a receber a recompensa eterna em Cristo está baseada nos atributos imutáveis de Deus. Paulo, no verso 6, enfocou a justiça divina, a qual traz juízo sobre aqueles que não estão em Cristo,
e no pacote do juízo vem angústia e tribulações eternas. O apóstolo Paulo faz alusão a uma promessa semelhante que foi dada a Abraão, aplicando-a aos crentes tessalonicenses, que eram descendentes de Abraão em Cristo. Gálatas 3:29. O Evangelho não é apenas uma mensagem para ser recebida ou crida, é também uma mensagem para ser obedecida. O Evangelho carrega consigo o mandamento divino de rendição total a Deus por meio da paz tornada disponível por Jesus. Obedecer ao Evangelho é conhecer a Deus e ter comunhão íntima com Ele. A terrível doutrina do castigo eterno assegurava aos perseguidos tessalonicenses sobre a justiça final e perfeita. Eles deveriam evitar qualquer tipo de vingança pessoal pelas atrocidades cometidas contra eles e deveriam depositar sua confiança em Deus, que julga retamente. E que o importante é que Jesus fosse glorificado e exaltado na vida deles.